4. Nascimento e desenvolvimento progressivo do culto ao Sagrado Coração de Jesus. 1. Albores do culto ao Sagrado Coração na devoção às chagas sacrossantas da Paixão. 46. A vossa consideração, veneráveis irmãos, e a do povo cristão, quisemos expor em suas linhas gerais a íntima natureza e as perenes riquezas do culto ao coração sacratíssimo de Jesus, atendo-nos à doutrina da revelação divina como a sua fonte primária. Estamos persuadidos de que estas nossas reflexões, ditadas pelo próprio ensinamento do Evangelho, mostraram claramente como, em sua substância, este culto não é outra coisa senão o culto ao amor divino e humano do Verbo encarnado, e também um culto àquele amor com que o Pai e o Espírito Santo amam os homens pecadores. Porque, como observa o doutor Angélico, a caridade das três pessoas divinas é o princípio da redenção humana, nisto que, inundando copiosamente a vontade humana de Jesus Cristo e o seu coração adorável, com a mesma caridade o induziu a derramar o seu sangue para nos resgatar da servidão do pecado. Como um batismo tenho de ser batizado, e como me sinto oprimido enquanto ele não se cumpre. 47. Aliás, é persuasão nossa que o culto tributado ao amor de Deus e de Jesus Cristo para com o gênero humano, através do símbolo augusto do coração transfixado do Redentor, nunca esteve completamente ausente da piedade dos fiéis, embora sua manifestação clara e a sua admirável difusão em toda a Igreja se haja realizado em tempos não muito distantes de nós, sobretudo depois que o próprio Salvador revelou este divino mistério a alguns de seus filhos, após havê-los cumulado com abundância de dons sobrenaturais, e os elegeu para seus mensageiros e arautos. 48. De fato, sempre houve almas especialmente consagradas a Deus, que, inspirando-se nos exemplos da excelsa Mãe de Deus, dos apóstolos e de insígnes padres da Igreja, tributaram culto de adoração, de ação de graças e de amor à humanidade santíssima de Cristo, e de modo especial às feridas abertas no seu corpo pelos tormentos da paixão salvadora. 49. Aliás, como não reconhecer nas próprias palavras, Senhor meu e Deus meu, pronunciadas pelo apóstolo Tomé, e reveladoras da sua súbita transformação de incrédulo em fiel, uma clara profissão de fé, de adoração e de amor, que da humanidade chagada do Salvador se elevava até a majestade da pessoa divina? 50. Mas, ainda que o coração ferido do Redentor tenha sempre levado os homens a venerarem o seu infinito amor, há tempos sempre tiveram valor as palavras do profeta Zacarias que o evangelista João aplicou a Jesus crucificado. Verão a quem transpassaram. Todavia, cumpre reconhecer que só gradualmente esse coração chegou a ser objeto de culto especial, como imagem do amor humano e divino do Verbo encarnado. 2. Princípio e progresso do culto ao Sagrado Coração na Idade Média e nos séculos seguintes. 51. Querendo agora indicar somente as etapas gloriosas percorridas por esse culto na história da piedade cristã, mister é recordar, antes de tudo, os nomes de alguns daqueles que bem podem ser considerados os porta-estandartes desta devoção, a qual, em forma privada e de modo gradual, foi se difundindo cada vez mais nos institutos religiosos. Assim, por exemplo, distinguiram-se por haver estabelecido e promovido cada vez mais este culto ao coração sacratíssimo de Jesus, São Boaventura, Santo Alberto Magno, Santa Gertrudes, Santa Catarina de Sena, o Beato Henrique Suso, São Pedro Canísio e São Francisco de Sales. A João Eudes deve-se o primeiro ofício litúrgico em honra do Sagrado Coração de Jesus, cuja festa se celebrou pela primeira vez com o beneplácito de muitos bispos de França, a 20 de outubro de 1672. Mas entre todos os promotores dessa excelsa devoção,
Merece lugar especial Santa Margarida Maria Lacoque, que com a ajuda do seu diretor espiritual, o beato Cláudio de Lacombière, e com o seu ardente zelo, conseguiu, não sem admiração dos fiéis, que este culto adquirisse um grande desenvolvimento e, revestido das características do amor e da reparação, se distinguisse das demais formas da piedade cristã. 52. Basta essa evocação daquela época em que se propagou o culto do coração de Jesus para nos convencermos plenamente de que o seu admirável desenvolvimento se deve principalmente ao fato de se achar ele em tudo conforme com a índole da religião cristã, que é a religião de amor. Por conseguinte, não se pode dizer nem que este culto deve a sua origem a revelações privadas, nem que apareceu de improviso na igreja, mas sim que brotou espontaneamente da fé viva, da piedade fervorosa de almas prediletas para com a pessoa adorável do Redentor e para com aquelas suas gloriosas feridas, testemunhos do seu amor imenso que intimamente comovem os corações. Evidente é, portanto, que as revelações com que foi favorecida Santa Margarida Maria não acrescentaram nada de novo à doutrina católica. A importância delas consiste em que, ao mostrar o Senhor o seu coração sacratíssimo, de modo extraordinário e singular, quis atrair a consideração dos homens para a contemplação e a veneração do amor misericordioso de Deus para com o gênero humano. De fato, mediante manifestação tão excepcional, Jesus Cristo expressamente e repetidas vezes indicou o seu coração como símbolo com que estimular os homens ao conhecimento e à estima do seu amor. E, ao mesmo tempo, constituiu o sinal e penhor de misericórdia e de graça para as necessidades da Igreja nos tempos modernos. 3. Aprovação pontifícia da festa do Sagrado Coração de Jesus. 53. Prova evidente de que este culto promana das próprias fontes do dogma católico dá o fato de haver a aprovação da festa litúrgica pela Sé Apostólica, precedido a aprovação dos escritos de Santa Margarida Maria. Na realidade, independentemente de toda revelação privada, e secundando só os desejos dos fiéis, por decreto de 25 de janeiro de 1765, aprovado pelo nosso predecessor Clemente XIII, a 6 de fevereiro do mesmo ano, a Sagrada Congregação dos Ritos concedeu aos bispos da Polônia e à Arquiconfraria Romana do Sagrado Coração de Jesus a faculdade de celebrar a festa litúrgica. Com esse ato, quis a Santa Sé que tomasse novo incremento um culto já em vigor, cujo fim era reavivar simbolicamente a lembrança do amor divino, que levara o Salvador a fazer-se vítima de expiação pelos pecados dos homens. 54. A essa primeira aprovação, dada em forma de privilégio e limitadamente, seguiu-se, à distância de quase um século, outra de importância muito maior e expressa em termos mais solenes. Referimos-nos ao decreto da Sagrada Congregação dos Ritos de 23 de agosto de 1856, anteriormente mencionado, com o qual o nosso predecessor Pio IX, de imortal memória, acolhendo as súplicas dos bispos da França e de quase todo o orbe católico, estendeu a toda a Igreja a festa do Coração Sacratíssimo de Jesus e prescreveu a sua celebração litúrgica. Esse fato merece ser recomendado à lembrança perene dos fiéis, pois, como vemos escrito na própria liturgia da festa, desde então o culto do Sacratíssimo Coração de Jesus, semelhante a um rio que transborda, superou todos os obstáculos e difundiu-se pelo mundo todo. 55. De quanto até agora expusemos, veneráveis irmãos, aparece evidente que é nos textos da Sagrada Escritura, na tradição e na Sagrada Liturgia, que os fiéis hão de encontrar principalmente os mananciais límpidos e profundos do culto ao coração sacratíssimo de Jesus, se desejam penetrar na sua íntima natureza e tirar da sua piedosa meditação alimento e incremento de fervor religioso.
Iluminada e penetrando nela mais intimamente mediante esta meditação assídua, a alma fiel não poderá deixar de chegar àquele doce conhecimento da caridade de Cristo, no qual se resume toda a vida cristã, tal como, instruído pela própria experiência, o ensina o apóstolo. Por esta causa, dobro meus joelhos ante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda, por meio do seu Espírito, serdes fortalecidos em virtude no homem interior, e para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, estando vós arregados e cimentados em caridade, a fim de que possais conhecer também aquele amor de Cristo, que sobrepuja todo o conhecimento para serdes plenamente cumulados de toda a plenitude de Deus. Dessa plenitude universal é precisamente imagem esplêndida o coração de Jesus Cristo. Plenitude da misericórdia própria do Novo Testamento, no qual Deus nosso Salvador manifestou a sua benignidade e amor para com os homens. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas sim para que, por meio dele, o mundo se salve. 4. Espiritualidade e excelência do culto ao coração sacratíssimo de Jesus. 56. Desde quando promulgou os primeiros documentos oficiais relativos ao culto do Sagrado Coração de Jesus, tem sido constante persuasão da Igreja, mestra da verdade para com os homens, que os elementos essenciais deste culto, quer dizer, os atos de amor e de reparação tributados ao amor infinito de Deus, para com os homens, longe de estarem contaminados de materialismo e de superstição, constituem uma forma de piedade em que se põe plenamente em prática aquela religião espiritual e verdadeira que o próprio Salvador anunciou à samaritana. Já chega o tempo, e já estamos nele, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. 57. Lícito não é, portanto, afirmar que a contemplação do coração físico de Jesus impede de chegar ao amor íntimo de Deus e retarda o progresso da alma no caminho que leva à posse das mais excelsas virtudes. A Igreja repele completamente esse falso misticismo, como, por boca do nosso predecessor Inocêncio XI, de feliz memória, condenou a doutrina dos que divulgavam que não devem as almas desta via interior fazer atos de amor à Santíssima Virgem, aos santos e à humanidade de Cristo, porque, sendo sensíveis estes objetos, o amor que a eles se dirige também há de ser sensível. Nenhuma criatura, nem mesmo a Santíssima Virgem e os santos, deve penetrar no nosso coração, porque só Deus quer ocupá-lo e possuí-lo. Os que assim pensam são, naturalmente, de opinião que o simbolismo do coração de Cristo não se estende a mais do que o seu amor sensível e que, por conseguinte, não pode constituir novo fundamento do culto de latria, culto reservado só àquilo que é essencialmente divino. Ora, interpretação semelhante das sagradas imagens, todos veem que é absolutamente falsa, porque lhes coarta injustamente o significado. Contrária a isso a opinião e o ensino dos teólogos católicos, e entre eles Santo Tomás assim escreve: as imagens tributa-se culto religioso, não consideradas em si mesmas, quer dizer, enquanto realidades, mas sim enquanto imagens que nos levam até Deus encarnado. O movimento da alma para a imagem enquanto imagem não para nesta, mas tende ao objeto por ela representado. Por conseguinte, do fato de tributar culto religioso às imagens de Cristo, não resulta um culto de latria diverso nem uma virtude de religião diferente. A própria pessoa do Verbo chega, pois, ao culto relativo tributado às suas imagens, sejam estas as relíquias da sua acerba paixão, seja a imagem que supera todas em valor expressivo, quer dizer, o coração ferido de Cristo crucificado. 58. E assim,
do elemento corpóreo, que é o coração de Jesus Cristo, e do seu natural simbolismo, é legítimo e justo que, levados pelas asas da fé, nos elevemos não só à contemplação do seu amor sensível, porém a mais alto, até a consideração e adoração do seu excelentíssimo amor infuso e, finalmente, num vôo sublime e doce ao mesmo tempo, até a meditação e adoração do amor divino do Verbo encarnado, já que a luz da fé, pela qual cremos que na pessoa de Cristo estão unidas a natureza humana e a natureza divina, podemos conceber os estreitíssimos vínculos que existem entre o amor sensível do coração físico de Jesus e o seu duplo amor espiritual, o humano e o divino. Em realidade, não devem esses amores ser considerados simplesmente como coexistentes na adorável pessoa do Redentor divino, mas também como unidos entre si com um vínculo natural. Nisto que o amor divino estão subordinados o humano, o espiritual e o sensível, os quais são uma representação analógica daquele. Com isso, não pretendemos que no coração de Jesus se deva ver e adorar a chamada imagem formal, quer dizer, a representação perfeita e absoluta do seu amor divino, não sendo possível, como não é, representar adequadamente por qualquer imagem criada a íntima essência desse amor. Mas a alma fiel, venerando o coração de Jesus, adora juntamente com a Igreja o símbolo e como que a marca da caridade divina, caridade que com o coração do Verbo encarnado chegou até a amar o gênero humano, contaminado de tantos crimes. 59. Portanto, nesse assunto tão importante como delicado, é necessário ter sempre presente que a verdade do simbolismo natural, que relaciona o coração físico de Jesus com a pessoa do Verbo, repousa toda na verdade primária da união hipostática. Quem isto negasse, renovaria erros mais de uma vez condenados pela Igreja, por contrários à unidade da pessoa de Cristo em duas naturezas íntegras e distintas. 60. Essa verdade fundamental permite-nos entender como o coração de Jesus é o coração de uma pessoa divina, quer dizer, do Verbo encarnado, e que, por conseguinte, representa e nos põe ante os olhos todo o amor que ele nos teve e ainda nos tem. E aqui está a razão por que, na prática, o culto ao Sagrado Coração é considerado como a mais completa profissão da religião cristã. Verdadeiramente, a religião de Jesus Cristo funda-se toda no homem-Deus mediador, de maneira que não se pode chegar ao coração de Deus senão passando pelo coração de Cristo, conforme o que ele mesmo afirmou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Assim sendo, facilmente deduzidos que pela própria natureza das coisas, o culto ao Sacratíssimo Coração de Jesus é o culto ao amor com que Deus nos amou por meio de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, o exercício do amor que nos leva a Deus e aos outros homens. Ou, dito por outra forma, este culto dirige-se ao amor de Deus para conosco, propondo-o como objeto de adoração, de ação de graças e de imitação. E tem por fim a perfeição do nosso amor a Deus e aos homens, mediante o cumprimento cada vez mais generoso do mandamento novo, que o Divino Mestre legou como sagrada herança aos seus apóstolos quando lhes disse: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O meu preceito é que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse mandamento, verdadeiramente, é novo e próprio de Cristo, porque, como diz Santo Tomás de Aquino, pouca diferença há entre o Antigo e o Novo Testamento, pois, como diz Jeremias, farei um pacto novo com a casa de Israel. Porém, que este mandamento se praticasse no Antigo Testamento a impulsos de um santo temor e amor, isto pertencia ao Novo Testamento. De sorte que este mandamento existia na antiga lei, não como próprio dela, porém como preparação da nova lei.
5. Exortação à prática mais pura e mais extensa do culto ao Sagrado Coração de Jesus. 1. Convite a compreender e praticar melhor as várias formas da devoção ao coração de Jesus. 61. Antes de terminarmos as considerações tão belas e tão consoladoras que vos estamos fazendo sobre a natureza autêntica deste culto e a sua cristã excelência, nós, cônscios do ofício apostólico, confiado em primeiro lugar a São Pedro, depois que ele, por 3 vezes, professou o seu amor a Jesus Cristo, nosso Senhor, julgamos conveniente, veneráveis irmãos, exortar-vos uma vez mais, e por vosso intermédio, exortar todos os caríssimos filhos que em Cristo temos, a que vos esforceis com crescente entusiasmo por promover esta suavíssima devoção, pois confiamos que dela hão de brotar grandes proveitos também nos nossos tempos. 62. Em verdade, se ponderam devidamente os argumentos em que se funda o culto ao coração ferido de Jesus, todos verão claramente não se tratar aqui de uma forma qualquer de piedade que se possa propor a outras ou terem menos, mas sim uma prática religiosa sumamente apta para conseguir a perfeição cristã. Se segundo o conceito teológico tradicional, expresso pelo doutor Angélico, a devoção não é outra coisa senão a vontade pronta de se dedicar a tudo o que se relaciona com o serviço de Deus, pode haver serviço divino mais devido e mais necessário e ao mesmo tempo mais nobre e mais suave daquele que se presta ao seu amor? Que coisa pode haver mais grata e mais aceita a Deus do que o serviço que se faz à caridade divina e que se faz por amor, sendo, como é, todo serviço voluntário, de certo modo um dom, e constituído o amor, o dom primeiro e origem de todos os dons gratuitos? Digna é, pois, de sumo apreço uma forma de culto mediante a qual o homem ama e honra mais a Deus e se consagra com maior facilidade e liberdade à caridade divina. Forma de culto que o nosso próprio Redentor se dignou propor e recomendar ao povo cristão e que os sumos pontífices confirmaram com memoráveis documentos e enalteceram com grandes louvores. Por isso, quem tivesse em pouco esse insigne benefício que Jesus Cristo deu à sua Igreja, procederia temerária e perniciosamente e ofenderia o próprio Deus. 63. Isso posto, não se pode duvidar de que os cristãos que honram o Sacratíssimo Coração do Redentor cumprem o dever, por demais gravíssimo, que eles têm de servir a Deus, e que justamente se consagram a si mesmos e todas as suas coisas, seus sentimentos interiores e sua atividade exterior, ao seu Criador e Redentor, e que desse modo observam aquele divino mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com todas as tuas forças. Além disso, tenha certeza de que honrar a Deus não os move principalmente o proveito pessoal, corporal ou espiritual, temporal ou eterno, e sim a bondade do próprio Deus, a quem eles procuram obsequiar com correspondência de amor, com atos de adoração e com a devida ação de graças. Se assim não fora, o culto ao Sacratíssimo Coração de Jesus não corresponderia ao caráter genuíno da religião cristã, visto que com tal culto o homem não honraria principalmente o amor divino. E não sem motivo, como às vezes sucede, poder-se-ia increpar de excessivo amor e solicitude de si mesmos os que entendem mal esta nobilíssima devoção, ou não a praticam convenientemente. 64. Tenham, pois, todos a firme persuasão de que no culto ao Augustíssimo Coração de Jesus, o mais importante não são as práticas externas de piedade e que o motivo principal de abraçá-lo não deve ser a esperança dos benefícios que Cristo nosso Senhor prometeu em revelações,
e estas privadas, precisamente, para que os homens cumpram com mais fervor os principais deveres da religião católica, a saber, o dever do amor e o da expiação, e assim também obtenham da melhor maneira o seu próprio proveito espiritual. 65. Exortamos, pois, todos os nossos filhos em Cristo a praticarem com entusiasmo esta devoção, tantos que já costumam beber as águas salutares que manam do coração do Redentor, como sobretudo os que, à guisa de espectadores, olham de longe com a curiosidade e dúvida. Considerem esses com atenção tratar-se, como já dissemos, de um culto desde há tempos arraigados na Igreja e que se apoia solidamente nos próprios evangelhos. De um culto em favor do qual está claramente a tradição e a sagrada liturgia, e que os próprios pontífices romanos exaltaram com muitos e grandes louvores, pois não se contentaram com instituir uma festa em honra do Sagrado Coração do Redentor e estendê-la a toda a Igreja, mas ainda tomaram a iniciativa de dedicar e consagrar com rito solene todo o gênero humano ao mesmo Sacratíssimo Coração. Considerem, finalmente, os frutos copiosos e consoladores que a Igreja tem colhido desta devoção. Inúmeras conversões à religião católica, a fé de muitos reavivada, a união mais estreita dos cristãos com o nosso amantíssimo Redentor, fruto esses todos que, sobretudo nesses últimos decênios, têm sido observados com maior frequência e esplendor. 66. Ao contemplarmos este magnífico espetáculo da extensão e de fervor, com que a devoção ao Sacratíssimo Coração de Jesus se tem propagado em toda a classe de fiéis, sentimos-nos cheios de alegria e de consolação. E depois de darmos as devidas graças ao nosso Redentor, que é tesouro infinito de bondade, não podemos deixar de nos congratular paternalmente com todos os que têm contribuído eficazmente para promover este culto, pertençam eles ao clero ou às fileiras dos simples fiéis. 2. Grande utilidade do culto ao Sagrado Coração de Jesus nas atuais necessidades da Igreja. 67. Veneráveis irmãos, embora a devoção ao Sagrado Coração de Jesus tenha produzido em toda parte frutos salutares de vida cristã, contudo ninguém ignora que a Igreja militante na terra, e sobretudo a sociedade civil, ainda não alcançaram o grau de perfeição que corresponde aos desejos de Jesus Cristo, esposo místico da Igreja e redentor do gênero humano. Não são poucos os filhos da Igreja que, com numerosas manchas e rugas, deturpam o rosto materno que em si mesmos refletem. Nem todos os cristãos brilham por santidade de costumes, a qual, por vocação divina, são chamados. Nem todos os pecadores que em má hora abandonaram a casa paterna têm voltado para de novo vestir-se nela com a veste preciosa, e pôr no dedo o anel, símbolo de fidelidade para com o esposo de sua alma. Nem todos os infiéis se incorporaram ainda ao corpo místico de Cristo. Há mais, porque, se bem que nos encha de amarga dor o ver a fé definhar nos bons e contemplar como, pelo falaz atrativo dos bens terrenos, lhes decresce nas almas e aos poucos se apaga o fogo da caridade divina, muito mais nos atormentam as maquinações dos ímpios, que agora, mais do que nunca, parecem incitados pelo inimigo infernal no seu ódio implacável e aberto contra Deus, contra a Igreja e, sobretudo, contra aquele que representa na terra a pessoa do Divino Redentor e a sua caridade para com os homens, consoante a conhecidíssima frase do doutor de Milão. Pedro é interrogado sobre aquilo de que há dúvida, mas não o duvida o Senhor. Pergunta não para saber, mas para ensinar àquele que na sua ascensão ao céu ele nos deixava como vigário do seu amor. 68.
Certamente, o ódio contra Deus e contra os que legitimamente lhes fazem às vezes é o maior crime que o homem pode cometer, criado como foi este à imagem e semelhança de Deus, destinado a gozar da sua amizade perfeita e eterna no céu. Visto que pelo ódio a Deus, o homem se afasta o mais possível do sumo bem, sente-se impelido a repelir de si e de seu próximo tudo quanto vem de Deus, tudo quanto une com Deus, tudo quanto conduz a gozar de Deus, ou seja, a verdade, a virtude, a paz e a justiça. 69. Podendo, pois, observar que, por desgraça, cresce em algumas partes o número dos que se jactam de ser inimigos do Senhor eterno, e que os falsos princípios do materialismo se difundem teórica e praticamente, e ouvindo como continuamente se exalta a licença desenfreada das paixões, como estranharmos que em muitas almas se arrefeça a caridade, que é a suprema lei da religião cristã, o fundamento mais firme da verdadeira e perfeita justiça, o manancial mais abundante da paz e das castas delícias? Já o advertiu o nosso Salvador. Pela inundação dos vícios, arrefecer-se-á a caridade de muitos. 3. O culto ao Sagrado Coração de Jesus, lábaro de salvação também para o mundo moderno. 70. À vista de tantos males que hoje como nunca transtornaram profundamente os indivíduos, as famílias, as nações e o orbe inteiro, onde acharmos, veneráveis irmãos, um remédio eficaz? Poderemos encontrar alguma devoção que se avantaje ao culto augustíssimo do coração de Jesus, que corresponda melhor à índole própria da fé católica, que com mais eficácia satisfaça as necessidades atuais da Igreja e do gênero humano? Que homenagem religiosa mais nobre, mais suave e mais salutar do que este culto que se dirige todo à própria caridade de Deus? Por último, que pode haver de mais eficaz do que a caridade de Cristo, que a devoção ao Sagrado Coração promove e fomenta cada vez mais, para estimular os cristãos a praticarem em sua vida a lei evangélica, sem a qual não é possível haver entre os homens paz verdadeira, como claramente ensinam aquelas palavras do Espírito Santo. Obra da justiça será a paz. 71. Pelo que, seguindo o exemplo do nosso imediato antecessor, queremos lembrar de novo a todos os nossos filhos em Cristo a exortação que, ao expirar o século passado, Leão XIII, de feliz memória, dirigiu a todos os cristãos e a quantos se sentiam sinceramente preocupados com a sua própria salvação e com a sua salvação da sociedade civil. Vede hoje, ante vossos olhos, um segundo lábaro consolador e divino, o Sacratíssimo Coração de Jesus, que brilha com fulgente esplendor por entre as chamas. Nele devemos pôr toda a nossa confiança, a ele devemos suplicar e dele devemos esperar a nossa salvação. 72. Também vivamente desejamos que todos os que se gloriam do nome de cristãos e lutam ativamente por estabelecer o reino de Jesus Cristo no mundo, considerem a devoção ao coração de Jesus como bandeira e manancial de unidade, de salvação e de paz. Ninguém pense que esta devoção prejudique, no que quer que seja, as outras formas de piedade com que, sob a direção da Igreja, o povo cristão venera o Divino Redentor. Ao contrário, uma fervorosa devoção ao coração de Jesus fomentará e promoverá, sobretudo, o culto à Santíssima Cruz, não menos do que o amor ao Augustíssimo Sacramento do altar. E, em realidade, como o evidenciaram as revelações de Jesus Cristo a Santa Gertrudes e a Santa Margarida Maria, podemos afirmar que ninguém chegará a sentir devidamente a respeito de Jesus Cristo crucificado, se não for penetrando nos arcanos do seu coração. Nem será fácil entender o ímpeto do amor com que Jesus Cristo se deu a nós por alimento espiritual,
se não é fomentando a devoção ao coração eucarístico de Jesus, a qual, para nos valermos das palavras do nosso predecessor Leão XIII, de feliz memória, nos recorda aquele ato de amor supremo com que, entornando todas as riquezas do seu coração, a fim de prolongar a sua estada conosco até a consumação dos séculos, o nosso Redentor instituiu o adorável sacramento da Eucaristia. Certamente não é pequena a parte que na Eucaristia teve o seu coração, sendo tão grande o amor do seu coração com que ele nos deu. 73. Finalmente, desejando ardentemente opor segura barreira às ímpias maquinações dos inimigos de Deus e da Igreja, como também fazer as famílias e as nações voltarem ao amor de Deus e do próximo, não duvidamos em propor a devoção ao Sagrado Coração de Jesus como escola eficazíssima de caridade divina. Dessa caridade divina, sobre a qual se há de construir o reino de Deus nas almas dos indivíduos, na sociedade doméstica e nas nações, como sabiamente advertiu o nosso mesmo predecessor, de piedosa memória, da caridade divina recebe o reino de Jesus Cristo, a sua força e a sua beleza. O seu fundamento e a sua síntese é amar santa e ordenadamente, donde necessariamente se segue o cumprir integralmente os próprios deveres, o não violar os direitos alheios, o considerar os bens naturais como inferiores aos sobrenaturais, e o antepor o amor de Deus a todas as coisas. 74. A fim de que a devoção ao coração augustíssimo de Jesus produza frutos mais copiosos na família cristã e mesmo em toda a humanidade, procurem os fiéis unir a ela estreitamente a devoção ao coração imaculado da Mãe de Deus. Foi vontade de Deus que na obra da redenção humana a Santíssima Virgem Maria estivesse inseparavelmente unida a Jesus Cristo. Tanto que a nossa salvação é fruto da caridade de Jesus Cristo e dos seus padecimentos, às quais foram intimamente associados o amor e as dores de sua mãe. Por isso, convém que o povo cristão, que de Jesus Cristo, por intermédio de Maria, recebeu a vida divina, depois de prestar ao Sagrado Coração o devido culto, renda também ao amantíssimo coração de sua Mãe Celestial os correspondentes obséquios de piedade, de amor, de agradecimento e de reparação. Em harmonia com esse sapientíssimo e suavíssimo desígnio da divina providência, nós mesmos, por ato solene, dedicamos e consagramos a Santa Igreja e o mundo inteiro ao coração imaculado da Santíssima Virgem Maria. 4. Convite para celebrar dignamente o primeiro centenário da festa do Sagrado Coração de Jesus na Igreja Universal. 75. Completando-se felizmente este ano, como antes indicamos, o primeiro século da instituição da festa do Sagrado Coração de Jesus em toda a Igreja, instituição promovida pelo nosso predecessor Pio IX, de feliz memória, é vivo desejo nosso, veneráveis irmãos, que o povo cristão celebre este centenário solenemente em toda a parte, com atos públicos de adoração, de ação de graças e de reparação ao coração divino de Jesus, com especial fervor. Serão, sem dúvida, celebradas estas solenes manifestações de alegria cristã e de cristã piedade, em união de caridade e em comunhão de orações com todos os demais fiéis naquela nação, em que, por desígnio de Deus, nasceu a Santa Virgem, que foi promotora e propagadora infatigável desta devoção. 76. Entre mentes, animado de doce esperança e já pressagiando os frutos espirituais que da devoção ao Sagrado Coração de Jesus hão de transbordar copiosamente na Igreja, se esta devoção, conforme explicamos, for estendida retamente e praticada com fervor, a Deus suplicamos que, com o poderoso auxílio da sua graça, queira atender estes nossos vivos desejos e fazer que, com a ajuda divina, as celebrações deste ano aumentem cada vez mais a devoção dos fiéis ao Sagrado Coração de Jesus
e assim se estenda mais por todo o mundo o seu império e reino suave. Esse reino de verdade divina, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. 77. Como penhor destes dons celestiais, concedemo-vos de todo o coração a bênção apostólica, tanto a vós pessoalmente, veneráveis irmãos, como ao clero e a todos os fiéis confiados à vossa solicitude pastoral, e em especial àqueles que de propósito fomentam e promovem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 15 de maio de 1956. Ano 18 do nosso pontificado, Pio XII.